Pai, que vai ministrar a tua palavra. Pai, continua usando ele, dando autoridade, dando poder. Que no momento que ele estiver ministrando a tua palavra, Pai, pessoas que estão precisando de uma libertação, de uma mudança, de uma cura, ou de algo extraordinário para acontecer, Pai. Que no momento da tua palavra tudo isso possa acontecer, curas. Meu Deus, que o Senhor possa trazer salvação nesta casa. Pai, eu oro nesta noite, Pai, abençoa a vida do teu filho, colocando a sua casa, a sua família, a sua vida, tudo nos seus cuidados, Pai. A oração que eu te faço e te agradeço no nome de Jesus. A igreja vai receber o nosso pregador com as palmas, todos para a boca do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia lá em João 1, no versículo 1 ao 14. Primeiramente eu quero agradecer o convite, tá? Muito obrigado por ter me convidado, o pastor aí, a líder das crianças. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite para adorar e glorificar o nome santo e digno do Senhor. Todos acharam? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe a luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao Senhor que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Pai, do Filho único do Pai. Pode se sentar no nome de Jesus? Meus irmãos, a palavra de Deus. Aqui, João, o discípulo, o apóstolo de Jesus, vai contar a história de João Batista. Como que ele era pregando a luz. Aí aqui vai dizer que a palavra era Jesus. Então, meus irmãos, o que vai citar aqui? Deus enviou João Batista para que pregasse a luz. Ele não era a luz. Sabe por quê, meus irmãos? O ser humano, ele nasce da carne, ele não nasce do Espírito. Aí como que faz para nascer do Espírito? Nascer de novo, que é o quê?
Espírito. Meus irmãos, quem puder aí pode abrir também, lá em João 1, 1 João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer. Cadê aqui? Deixa eu achar. Calma aí. Se um irmão ou uma irmã necessitar. Não, não é aqui, não é aqui? Estou confuso, gente. Ah, tá aqui. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz que agrada a Deus vive para sempre. Meus irmãos, a palavra aqui vai dizer o seguinte: não amem o mundo, porque o amor do Pai não está nele. Sabe por quê? Deus criou o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Então por isso que o mundo está na carne, porque o mundo não reconheceu que o único Salvador é Jesus Cristo. O dono dele era Deus. Mas irmãos, nós devemos reconhecer que o nosso único Salvador é Jesus Cristo, porque sem ele nada disso ia existir. Você não ia existir, seus pais não iam existir, nada disso não ia existir sem Deus. Mas como Deus existe, hoje nós estamos aí, adorando, glorificando, dando graças, dando glória. Então, meus irmãos, aqui vai falar: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, sabe o que ele está dizendo? Aquele que ama o mundo não está servindo a mim, mas sim está servindo ao diabo, não está indo no meu caminho. Porque Jesus, ele veio para ensinar o bom caminho. Jesus veio para corrigir e ensinar. Aí Jesus vai lá: ei, sua vida aí está ruim, você muda. Quando Jesus fala isso, você tem que mudar. Sabe por quê? Ele é o único que pode mudar. Meus irmãos, imagina Jesus sofrendo lá na cruz. Quanta dor ele sentiu por nós. O preço que ele pagou é muito maior do que pedra preciosa. Porque, meus irmãos, a gente não deve amar o mundo, a gente deve amar a Deus, porque o amor do Pai não está nele. Então sabe o que quer dizer? Deus não é mentiroso. Deus, o amor dele não está na carne, não está no pecado, mas sim está na luz que resplandece as trevas. Sabe o que é treva? Escuridão. Sabe por quê? A luz de Deus resplandece as trevas, desfaz as trevas. Sabe por quê? A luz de Deus não tem como, a luz de Deus é forte, tira a treva, cura. Então, meus irmãos, não amam o mundo e que no mundo não há. Sabe por quê? O mundo tem tristeza, tem morte, tem um monte de coisa ruim. Ninguém quer morrer. Então, meus irmãos, se você não quer morrer, então é melhor você adorar a Deus do que ficar aí no mundo da sua vida bebendo, fumando e sendo escarnecedor de Deus, que é o que? Zombando dele. E vai criar vergonha na nossa cara e vai adorar a Ele. Meus irmãos, Gálatas vai dizer aqui, lá em Gálatas, vai dizer as coisas ruins que acontecem, lá no versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, que é o que? O desejo da carne, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, desgraças e outros pecados
pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, liberdade, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Meus irmãos, aqui vai falar o seguinte: que quem pratica as coisas da carne não vai para o céu, mas quem pratica as coisas do Espírito, que é praticar coisa de evangelho, aí sim vai para o céu. Olha só como é que a palavra é tremenda. Aqui vai dizer sobre as coisas ruins da carne. E sabe isso tudo que está aqui na Bíblia, em Gálatas 5,19? Sabe o que vai dizer? Não segue esses negócios aqui: impureza, pecado. Mas, meus irmãos, aquele que pratica a verdade, sabe o que quer dizer que ele está praticando? Quer dizer que ele está praticando a ser alegre, quer dizer que ele está praticando a ser humilde, porque nós precisamos de ser humilde para entrar no reino do céu. Meus irmãos, olha só que vai falar. O jovem rico, Deus vai ensinar ele. Deus vai ensinar o jovem rico: dá tudo que tu tens aos pobres e me siga. Aí sim tu será o maior no reino do céu. Nós devemos seguir o ensinamento de Jesus. Sabe por que existe Bíblia? Existe Bíblia para você aprender os ensinamentos de Jesus e andar no bom caminho. Eita glória! É isso que nós precisamos de fazer, porque sem Deus nada é possível. Sabe o que é isso? Deus, só Ele consegue resolver o impossível. Se você for comparar o ser humano com Deus, quem faz o impossível? Quem faz? Alguém me responde aí. É claro que é Deus, meu irmão. Se Deus nos criou o mundo, e ainda, meus irmãos, ainda pagou um preço tão alto por você, é claro que Ele vai te curar. É claro que Ele consegue resolver o impossível, porque sem Ele nada disso seria criado. Então, meus irmãos, nós devemos praticar a verdade para nós continuarmos a andar no caminho de Deus. Porque se a gente praticar as coisas do mundo, que é pecado, malcriação, essas coisas assim, a gente nunca vai herdar o reino do céu, que é o quê? A gente nunca vai subir para o céu. Olha como é que a palavra é tremenda. Eita glória. Então, meus irmãos, para você ver, aquele que pratica as coisas ruins não herda o reino do céu, que é o quê? Não vai lá para o céu, sentar à direita de Deus. Mas aquele que pratica as coisas do Espírito Santo, aí sim ele vai para o céu. Então, meus irmãos, creia que Ele vive, porque aquele que crê que Ele vive, aí sim o amor de Deus está nele. Porque, meus irmãos, Deus vai falar aqui: porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: Jesus veio para ensinar e te levar para o céu. Ele não veio aí para dar mau caminho, não. Ele veio para te curar, te levar para o céu, sentar à direita do Pai e adorar. Porque, meus irmãos, um dia tudo pode acabar. Um dia ímpios vão procurar evangelista para ter liberdade, para expulsar demônio, mas não. Vai chegar esse dia. Então, meus irmãos, não perca tempo, porque é chegado o reino dos céus. Então, meus irmãos, espero que vocês entendam. Porque aquela árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Sabe por quê? Deus não se agrada de coisa ruim, de coisa que pertence ao mundo,
palavra gloriosa, você continua te abençoando, Samuel. Profeta corajoso, da verdade, com ousadia e autoridade. Jesus é a própria luz. Se você quer andar na luz, agradar a Deus, faça aquilo que Cristo nos ensinou. Aceite a Ele como